Vamos aprender multiplicação? Olá, crianças! Aqui é a professora Andréia e hoje nós vamos estudar de uma forma diferente. Eu resolvi fazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho daquela parte de multiplicação que eu enviei através da plataforma educacional. Então vamos lá. Pensando na ideia da multiplicação. Uma delas é a adição de parcelas iguais. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos fazer de conta que 3 crianças receberam o mesmo valor em balas de uma tia delas. Por exemplo, o José com 15 balas, a Maria com 15 balas e a Lena também com 15 balas. E eu quisesse saber aqui o total em balas que as 3 crianças receberam dessa tia. Eu poderia fazer a resolução desse problema através do uso da adição, não é? Pegaria o valor em balas, a quantidade de balas de cada criança, faria a adição para solucionar esse problema. 5 mais 5 são 10 unidades, mais 5 são 15 unidades, 5 unidades ficam aqui e a dezena vem para a ordem das dezenas. Somo as dezenas e encontro 45 balas. Poderia ser R$45 e assim por diante. Mas eu também posso fazer uso da multiplicação para resolver esse probleminha. Eu pego os R$15 de cada criança, multiplico pela quantidade de crianças, 3. Efetuando, eu vou obter 3 vezes 5, 15 unidades, onde eu deixo 5 unidades aqui e a dezena vai para a ordem das dezenas. Multiplico as dezenas, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4 dezenas, obtendo 45 balas, R$45. Essa é a ideia da soma de parcelas iguais, dentro da multiplicação. A multiplicação também apresenta uma outra ideia chamada disposição retangular. Normalmente ela aparece em probleminhas envolvendo quantidade de poltronas no cinema, quantidade de carteiras dentro de uma classe, e ela pode ser representada de 2 ou mais formas. Eu escolhi aqui representá-la tanto na malha quadriculada, quanto com desenhos que representem algum objeto. Então, no primeiro caso, eu vou usar a malha quadriculada que eu tenho aqui na lousa, e nós vamos observar o seguinte. Para eu saber quantos quadradinhos eu tenho nessa malha quadriculada, eu poderia contar um a um. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, nem seria uma missão tão difícil, afinal, a malha é bem pequena. Mas, se essa malha fosse maior e com quantidade muito maior de quadradinhos, ficaria difícil fazer esse cálculo, não é? Somar 1 a 1, muito difícil. E devagar também, né? Então, o que eu pensei em fazer? Representar nessa malha quadriculada essa ideia da disposição retangular, fazendo o quê? Contando a quantidade de quadradinhos que eu tenho verticalmente, que são 3, e a quantidade de quadradinhos que eu tenho horizontalmente, que são 5. São 3 grupinhos de 5. Primeiro grupinho de 5. Segundo grupinho de 5 quadradinhos. Terceiro grupinho de 5. Então, eu vou pensar em fazer 3 vezes a quantidade 5. Fazendo isso, eu vou obter 15 quadradinhos. Agora, para fazer essa mesma representação e esse mesmo cálculo usando a ideia da disposição retangular com desenhos, vamos imaginar que essas carteiras sejam da nossa sala. Então, eu tenho 5 carteiras logo de frente. Vamos fazer de conta que aqui é a parte próxima à professora. Eu tenho 5 carteiras aqui na frente, 5 carteiras no meio e 5 carteiras no fundo da classe. E eu quero saber quantas carteiras são ao todo. Posso pensar da mesma forma. Tenho 5 carteiras por fileira, vamos dizer assim. Ou poderiam ser
3 carteiras por fileira, se eu fosse avaliar a questão pensando na forma vertical. Então, eu vou colocar 3 fileiras com 5 carteiras em cada. E efetuo novamente a multiplicação, obtendo 15 carteiras nessa sala de aula. Bem, e por último, nós vamos falar da ideia da multiplicação, que faz a combinação de possibilidades. Então, nesse caso aqui, eu tenho os sabores de sorvetes e as coberturas. E a regra é a seguinte, eu posso escolher um sabor de sorvete com uma cobertura. Então, vamos fazer as combinações. Abacaxi com a cobertura de caramelo ou abacaxi com a cobertura de chocolate. Posso mudar de ideia e querer o sorvete de morango? Aí eu tenho que escolher entre as coberturas. Bom, poderia ser morango com cobertura de caramelo ou morango com cobertura de chocolate. Se eu quiser mudar o sabor do sorvete novamente, eu vou fazer a mesma coisa com as coberturas. Então, o sorvete é de creme, com cobertura de caramelo ou cobertura de chocolate. Agora eu observo quantas combinações eu consegui fazer. Abacaxi com caramelo, 1. Abacaxi com chocolate, 2. Morango com caramelo, 3. Morango com chocolate, 4. Creme com caramelo, 5. Creme com chocolate, 6. 6 combinações de sorvete com cobertura. Aplicando a multiplicação, eu posso pensar assim: são 3 sabores de sorvete? Sim. São 2 coberturas, 2 opções de coberturas? Sim. Eu posso multiplicar os sabores de sorvete pelas opções de cobertura. Logo, eu terei 3 vezes 2, 6 combinações. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e aprendido ainda mais. Se tiverem alguma dúvida, enviem mensagens para mim pelo portal educacional. E até a próxima. Um beijo!